E me fala uma coisa, na questão do Counter-Strike, quais são os mercados? Em que você aposta? Porque é uma dúvida, assim, para as pessoas que não entendem como é que funciona, no que você aposta, em quais são os mercados, o que você aposta para ser lucrativo no CS? Olha, nessa época aí, tinha muitos mercados diferentes que não tem mais hoje, né? Até há pouco tempo atrás, tinha muitos mercados onde era fácil de se bater, por exemplo. Vou dar um exemplo, tá? Para um time vencer no CS, precisa fazer 16 rounds. Então, basicamente, o time ele vai fazer 16 rounds, aí junta os rounds do outro time, né? E aí, por exemplo, um jogo acaba 16-10. O jogo terminou o mapa terminou com 26 rounds, tá? Que é uma linha média, como o over 2,5, tá? No futebol. Tipo, um over 2,5 no futebol é praticamente um mapa ter 26 ou 27 rounds, tá? E nessa época, os mapas, eles abriam, o mercado, eles abriam com over 25 rounds. Que era, assim, tranquilo. Over 25 rounds, a odd de 1,80. E era bem tranquilo apostar, porque como as casas de aposta queriam fazer de toda forma algo para ganhar dinheiro, eles jogaram lá, às vezes sem ter muita experiência, e abriram linhas muito erradas, abriram mercados assim muito mais fáceis, né, de ser estudados. E naquela época, por exemplo, abria um over 25,5 a 1,80, e hoje abre over 27,5 a odd 2, por exemplo. Então, tipo assim, teve um ajuste muito grande. E desde o começo do ano, onde eu realmente me aprofundei muito mais sobre o assunto, eu apostava em mercados que eu tinha o total domínio. E sabe aquele mercado ali que você fala assim, eu não vou errar? Tipo, eu vou entrar aqui e não vou errar. E eu entrava e não errava. Tanto que meu grupo, ele foi um dos principais fatores, pelo menos para uma das casas de aposta, fechar alguns mercados, né? Porque, pensa, eu apostava sozinho. Eu apostei vários meses sozinho. E sempre consegui forrar, sempre consegui fazer muito dinheiro nesses mercados. E aí, quando eu abri um grupo especializado nisso, que a galera começou a forrar junto comigo, a casa de aposta viu, peraí, tem alguma coisa de errado. E aí ela ajustou muitos mercados. Foi aí que eu tive que me adaptar, né? Então, eu vou dar um exemplo só para você entender melhor. Geralmente, na maioria dos jogos, existem, nesses campeonatos, geralmente é MD3, né? Quem vencer 2 mapas primeiro, vence a partida, né? Então... o que seria um mapa, para entender? São 7 mapas. São 7 mapas, se eu não me engano, tá? E aí, o que acontece? O time... Ele tem a opção de vetar o mapa, de dizer o mapa que ele não quer jogar, que é um mapa que você, por exemplo, que o time não joga bem, né? O mapa é tipo como se fosse o ambiente. Você já jogou CS alguma vez? Cara, não. Nunca jogou? Só vejo assim os tipo, algum jogo de tiro você já jogou? Tipo, por exemplo, qual jogo de tiro você já jogou? Você lembra? Metal Slug, velho. O Metal Slug, vamos supor que tem um mapa lá que é no deserto. Vamos supor, né? E aí no CS tem os mapas, tem que vou dar um exemplo, no deserto, tem outro que é numa cidade, tem outro que é em uma floresta. Entendi. Então entendeu? isso é o mapa. Isso é o mapa, o ambiente. Entendi. É o mapa, né? E aí os times eles vetam o mapa que eles não querem jogar e eles escolhem o mapa que eles querem jogar, tá? Porém, hoje, no CS profissional, existem os tier, né? Que são os níveis dos times profissionais. Então, tem o tier 1, que é como se fosse a primeira divisão, tá? Tem o tier 2, que é como se fosse a série B. O tier 3, que é tipo série C, né? E aí, os campeonatos, geralmente, são entre esses tiers. Tier 1, tier 2, tier 3. Existem alguns campeonatos que misturam, né? Como, por exemplo, Copa do Brasil, ou Paulistão, enfim. E aí o time, por exemplo, ele veta o mapa que ele não quer jogar e ele escolhe o mapa que ele vai querer jogar. E aí, nesse mapa, ambos os times jogam dos dois lados. Então, por exemplo, o time que escolheu o mapa, o outro time escolhe de onde ele vai querer iniciar a jogada. Então, por exemplo, no CS tem um terrorista e o contra-terrorista. Então, se o time ele escolheu uma Dust 2, vou dar um exemplo, tá? Que Dust 2 é o nome de um mapa. Tá. Se um time escolheu a Dust 2, o time A escolheu a Dust 2, o time B escolhe por onde ele vai começar.
Ele começa do lado terrorista ou ele começa do lado contra-terrorista? Entendi. É como se fosse o lado do campo que O fosse lado jogar. do campo, é. Entendi. E hoje, no CS, não era assim antes, tá? Hoje no CS, o lado contra-terrorista é um lado muito forte na maioria dos mapas. Então, se o time ele começa do lado contra-terrorista, por mais que o time que escolheu o mapa, ele escolheu, ele joga bem naquele mapa, por mais que ele escolheu, às vezes o time B, que vai jogar do lado contra-terrorista, abre uma vantagem muito grande, porque ele tá no melhor lado do mapa. Entendi. E às vezes fica difícil pro time que escolheu o mapa ganhar. Porque vamos supor, acaba 16. E o primeiro tempo, quem faz 8 ganha o primeiro tempo, tá? E aí, vamos supor que o time A escolheu o mapa, né, o time B escolheu o lado e ganhou o primeiro tempo de 11-4. Pô, você buscar um 11-4 é um pouco difícil, entendeu? E aí existe uma parte muito mais técnica que vem, né, a economia, né, do CS. Caralho, tem isso também? Tem a economia do CS. Se eu for parar para ver cada detalhe, a gente vai, mas só de uma forma bem simplificada. O time que tem dinheiro compra boas armas. O time que não tem dinheiro não compra armas boas, tá? Só que, é claro, o CS ele não é tão injusto assim. Quando o time ele começa a perder 1, 2, 3, 4 rounds, existe o loss bônus, né? Então, o time, por exemplo, ele começa a ganhar mais dinheiro, né? Por exemplo, conforme ele for perdendo, né? Até o momento ele conseguir comprar armas melhores. Então, se você tá em um time, você está apostando em um time, que o time ele tá jogando bem, tá no melhor lado do mapa, ele tá com uma boa economia porque ele conseguiu boas rodadas, aí o time ele tem mais probabilidades de vencer aquele mapa. Caralho, tem uma série de fatores, então, velho. Que loucura. É muita. Tem gente que pensa que apostar. Na verdade, a aposta não é fácil, entendeu? Mas apostar em CS não é nada fácil. Caralho. Né?